Muito boa tarde, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Sérgio Braga com você nos próximos minutos, com o principal assunto de hoje, que fica em torno do clima e também em relação ao mercado do café. Mas daqui a pouquinho, detalhes, nós teremos a participação de Ana Carolina Gomes, direto da Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, comentando o mercado do café. Mas as atenções, sem dúvida, continuam voltadas para o clima que tem aí pelo menos um alerta para a região sul e parte da região sudeste, e esse alerta fala sobre a expectativa de chuvas volumosas a partir desta sexta-feira no sul do Brasil, parte do sudeste, se estendendo até mesmo pelo Mato Grosso do Sul, com a passagem de um ciclone extratropical que deve levar chuvas fortes, ventania e causar transtornos, infelizmente, para essas regiões. Duas regiões do estado da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, também parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também parte do Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar em tempo real o que acontece no satélite nesse momento, com boa parte do país, com chuvas volumosas, intensas, em várias regiões, nas áreas pontilhadas de vermelho, na região do Brasil Central, são chuvas fortes registradas nesse momento, um corredor de umidade que desce da região norte do Brasil, passa pelo estado do Pará, passa pelo estado de Mato Grosso, também pelo estado do Tocantins, Goiás, segue pelo Triângulo Mineiro e também pelo estado da Bahia, com chuvas sendo localizadas ou registradas também na região do Acre e também de Rondônia. Aqui na capital paulista, o céu segue encoberto, garoou um pouco, mas olha só, já uma nova frente fria se aproximando pelo sul do Brasil, levando instabilidade ou áreas já com chuvas no Rio Grande do Sul nesse momento. E um movimento que a gente percebe de movimentação de um ciclone se formando na área do litoral do sul e sudeste. Bom, vamos também ao fechamento do mercado, vamos às principais cotações, o mercado segue atento às cotações do dólar em diante de outras moedas, R$ 5,35 mais 10 é o fechamento, já próximo do fechamento do dólar aqui no Brasil, com uma queda de 0,16%, repetindo, R$ 5,35 mais 10. Quanto ao índice Bovespa, ajustes ainda sendo feitos, mas mantém-se no patamar recorde, a 153.528 pontos, alta de 0,15%. No mercado de commodities, tanto Chicago quanto em Nova York, só o açúcar em Nova York do lado positivo, hoje foi um efeito manada, como o próprio Vlamir Brandalize constatou, né, e batizou, né, esse movimento, classificou, na verdade, esse movimento de queda registrada hoje nos principais mercados. Efeito manada. A soja a $11 mais 7,63, 2,31. Ainda dúvidas em relação ao acordo comercial com os Estados Unidos. Esperava-se embarque de soja, mas houve embarque de trigo, e até agora a soja segue aí com realização. Milho, negociado em queda de $4, 28,87, 1,41 de queda. Trigo cai mais, 3,23 a $5, 36 mais 12. O café também tem um dia de realização, voltou abaixo dos $4 por libra-peso, contrato mais curto a 397,50, 3,89 de queda. O açúcar sobe 0,78% a 14,22. Algodão 0,92 de queda, 64,63. Petróleo abaixo dos $60 o barril, $59 e 36, uma queda de 0,40%. O ouro oscilando nos $3.996 mais 6 por onça Troia, equivalente aí a 32 gramas, a ligeira alta de 0,08%. No mercado, nós vamos à soja em todas as posições, 2 dígitos de queda, 25 cents de queda para o janeiro, $11 mais 9,25. Março, 22,75 de queda, $11, 19,25. Maio, $11, 30,25.
20,5 de queda. O julho, 11 dólares, 38,75, 18,75 de queda. Bom, a soja na B3 tem as negociações em queda, sacas em dólares. Estamos aqui a 24 dólares e 46, queda de 2,24. Janeiro, o março a 24 dólares e 68, 2,6 de queda. O maio a 24 dólares e 90. No milho negociado na Bolsa de Chicago, dezembro a 4 dólares e 29, 6,25 de queda. O março a 4 dólares 40, 13,50, 6 de queda. O maio a 4 dólares 50, 2,25, 6 de queda. Julho, milho na Bolsa de Chicago, 4 dólares e 59, 5,5 de queda. Na P3, novembro, saca a R$ 68,00, 18 centavos, 0,38 de queda. O janeiro, R$ 71,28, a queda de 0,68%. Março, milho na B3, base Campinas, a R$ 72,86, 0,34%. E o maio, a 71,97, uma queda de 0,33%. Do milho para o mercado do trigo, negociado na Bolsa de Chicago com queda de 2 dígitos. Dezembro, 5 dólares e 36, março, 5 dólares 50, 17,5 de queda. Maio, 5 dólares 59,50, 17 de queda. O julho, 5 dólares e 69, queda de 0,16%. Bom, do trigo nós temos o café. Daqui a pouquinho, Ana Carolina Gomes, da FAENG, estará conosco, falando sobre o mercado de café, expectativa de um evento que está acontecendo, uma semana internacional de café em Belo Horizonte, mas o mercado está aí. Queda hoje registrada para o café robusta em Londres, de 2,92%, a 4.558 dólares. Nas negociações do mercado de Nova York, também em linha, negociações com a Arábica e Nova York apresentaram queda também nas negociações de hoje. O Arábica em Nova York da Visão. Cadê? Opa, está aí o contrato mais curto, 397,50, 3,89 de queda no vencimento de dezembro. Demais posições, vamos observar também. Aí estão, 397,80 o dezembro, 13,82 de queda. Março, 380, ou 3 dólares e 80, 3,65 de queda. O maio, 365,60, 3,82 de queda. Café para julho, em Nova York, 352,25, queda de 3,80%. Do café para B3, negociações com sacas em dólares. Março, 466 dólares, uma queda de 2,66%. Do mercado do café, nós temos o boi gordo que recuou hoje, apresentou alta nas negociações iniciais, oscilou e devolveu parte dos ganhos e queda em todas as posições. A arroba negociada para novembro a R$ 320,75, uma queda de 1,79%. Dezembro, R$ 324,00, 3,18 de queda. Janeiro, R$ 326,25, 3 de queda. Fevereiro, R$ 328,00, queda de 2,66%. No mercado físico, vamos acompanhar também, daqui a pouquinho, o Luiz Gustavo Sussumo, do CPEA, comenta o mercado do boi gordo conosco no fechamento. Na sequência, o Davi vai colocar o Luiz Gustavo, mas aí está Barretos, Araçatuba, R$ 320,00 por arroba a prazo já descontado, boi comum. Triângulo Mineiro, R$ 300,00. Goiânia, 307. Dourados, R$ 322,00 por arroba no aprazo. Norte do MT, 302. Santa Catarina no aprazo, 323. Maranhão Oeste, 295. Tocantins ao Norte, R$ 305,00. Bom, nós temos o Luiz Gustavo Sussumo, que comenta o mercado do boi gordo nesta quinta-feira. Vamos às informações direto do CPEA. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, essa semana a gente viu o mercado bem movimentado. Ontem, na quarta-feira, a gente viu uma liquidez muito boa nos animais para abate. Então, muitos negócios sendo efetivados.
Isso em praticamente todas as regiões que a gente acompanha, né? Nas regiões em que a oferta de animais ainda é mais restrita, né, isso tem limitado um pouco as negociações, mas o que a gente vem observando é que como foram tendo reajustes positivos aí ao longo da semana, o pessoal tem conseguido negociar bem, tem conseguido achar lotes prontos de animais nesses patamares de preço, e os frigoríficos aí têm se abastecido, até aumentando um pouco as escalas de abate, que estavam bem curtas, né? A gente estava vendo aí muita coisa de 5 dias, 7 dias da semana passada. Essa semana a gente ainda vê escalas para a semana que vem, mas já alguns agentes trabalhando aí com 10 dias, 14 dias de escala, né? Mostrando aí que conseguiram negociar bem aí nos últimos dias. No mercado paulista, né, o indicador do boi gordo ontem teve mais uma alta, está tendo um ajuste muito próximo aí do mercado futuro, que hoje começou o mês, né, em 333 mais ou menos, mas hoje já chegou a 324 em alguns momentos, então aí se aproximando aí do que a gente está observando no mercado físico, e essa boa liquidez puxada também pela boa liquidez da carne, né, os preços da carne eles estão em alta constantes, né? Pequenas, mas constantes há bastante tempo que a gente tem observado, e isso favorece também, então, o mercado dos animais para abate, né? Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Vamos aproveitar, vamos falar sobre a previsão do tempo. A previsão é de que nesta sexta-feira a situação fique um pouco mais complicada no sul do Brasil e parte da região sudeste. Nós vamos até Santa Catarina, vamos direto à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho, que já tem a previsão do tempo para os próximos dias. Olá, Ronaldo. Estamos aqui, ó, nos próximos 5 dias nós teremos o quê? Condições de chuva aqui, ó, no sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, deu até uma diminuída e baixou um pouquinho mais por sua chuva. Santa Catarina também, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, é sexta e um pouco no sábado nessa região. Aqui é mais na sexta e um pouquinho no sábado também. Pode ter trovada, granizo, ventania, vai formar uma baixa pressão, um ciclone aqui em frente e vai trazer o quê? Vento em toda essa região aqui, vai ter vento forte. Pode ter rajadas aqui entre o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, na faixa de 80 a 120 km por hora, principalmente aqui, ó, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e no topo da serra. Muitas áreas aqui do interior da região sul terão rajadas de 50 a 80, tanto na formação do ciclone quanto também na passagem da frente fria. Chuva, trovada, granizo, algum transtorno pontual. Das mais de 2.000 cidades nessa região aqui, talvez mais 5, 10 ou 15 tenham algum problema mais grave. A maioria vai ser aquele susto e aqueles danos bem pontuais. Preocupa aqui a Grande São Paulo. Pode ter ventos de 80 a 110 km por hora entre sexta ou sábado. Isso deve trazer um transtorno grande, principalmente em relação às árvores e a parte elétrica. No Rio também. O rio menos intenso, mas pode ter alguma coisinha. E aqui tem um bom volume de chuva, ó. Pegando aqui na região do Maranhão, Piauí, todo o Mato Piba, chuva boa aqui no oeste da Bahia, sudoeste, norte de Minas, toda essa faixa central. Aqui na região do Amapá e Roraima, a chuva é bem mais, assim, mais calma. E quando a gente vem aqui no total de chuva de hoje até o dia 20, nós temos o quê, ó? Condições de chuvas mais significativas aqui no Amazonas, formando esse canal de umidade. Tu vê que pega toda essa região aqui, ó, esse vermelho escuro, esse marrom, vai de 100 até quase 150 milímetros de chuva em várias áreas. Vai ter locais aqui que vai chover bem mais. Até o sul também chove bem nesses 15 dias. Uma parte vem agora e outra parte lá no final da próxima semana com outra frente fria. Então, de maneira geral, o mês de novembro nessa faixa central aqui do país está indo muito bem. Na região do Mato Piba, a chuva começa a ganhar corpo agora do dia 9, 10 para frente. Já está começando a ter chuvas aqui na Bahia, aqui na parte oeste, centro, sudoeste e sul da Bahia, aqui um pouquinho aqui no Sergipe. Essa parte aqui é pouca chuva mesmo nessa época do ano. E aqui também a região do Pará, pouca chuva no norte e leste e um pouco no Amapá. Toda essa faixa aqui está no período seco. Aqui o normal não é muito comum, era para estar chovendo mais. Aqui está dentro do padrão. E o restante do país tem um bom volume de chuva, vai ajudar tanto o setor da agricultura quanto o setor elétrico. Na parte da temperatura, nós temos o que? Na anomalia. Aqui, ó, de hoje até o dia 20,
fica boa parte em torno, acima da média. Esse abaixo da média aqui, para mim, não vai fechar não, porque só ontem já choveu bastante. Então, fiquem com o pé atrás, mas fica um pouco abaixo da média, sendo que do dia 12 ao dia 19, toda essa região aqui fica de normal acima da média. Então, mais agora por causa da entrada do ar frio. E aqui no sul começa a mudar o padrão, ficando mais seco ali do dia 10 para frente. E aqui tem a anomalia dos próximos 10 dias, de 8 a 18, nós temos toda essa região aqui com anomalia negativa, ou seja, aqui é mais para frio mesmo, aqui também vai ter um pouco de frio, e aqui indica chuva e temperaturas menos altas. Tivemos hoje 2 e pouco aqui na região de Herval, Pinheiro Machado, 3,6 em São Joaquim, chegou a dar geada fraca, e aqui nessas outras áreas vão ter temperaturas baixas. Tu vê que tem locais aqui onde está esse verde que é mais de 4 graus abaixo do normal. Então nós vamos ter chance de geada no domingo e segunda e terça, aqui pode chegar perto de zero e pode vir outro frio forte ali do dia 15 para frente. Então as temperaturas continuam na média abaixo do normal. Vai ter alguns dias de calor aí no meio, mas o predomina mais o agradável a frio. Muita atenção em relação a doenças de clima mais ameno. Então realmente está bem diferente esse novembro, assim como também tivemos uma diferença grande no mês de outubro, que foi abaixo da média. Novembro vai no mesmo caminho, só que com chuva melhor. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Portanto, muita atenção para esse alerta do Ronaldo Coutinho, principalmente nesse fim de semana, a partir desta sexta-feira. Nós temos também um aviso, ou, na verdade, um alerta do João Batista Olive sobre o prêmio, ou prêmios nos portos. Veja o recado do João Batista. Os prêmios nos portos estão dando uma boa vantagem para o produtor brasileiro e os prêmios a futuro estão dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Essa informação você encontra no grupo de soja lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e saiba antes. Na hora de comercializar, conte com o Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no clube, seja assinante, comercialize melhor e vamos em frente. Mas nós temos o depoimento de muitos produtores que já fazem parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Ouça algumas declarações, alguns testemunhais desses produtores Brasil afora. Olha, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Pasquini, da região noroeste do estado do Paraná. Meu nome é Luiz Gonzaga. Eu sou Odílio Balbinotti Filho, presidente do Grupo Ato. Eu sou Catiane. Eu sou o Wagner Donizete Dinato. Meu nome é Tiago Romagnoli. Olá, eu sou o Jânio Zeferino. Meu nome é Daniela Rigon. Eu gostaria de dizer um pouquinho sobre o clube. E eu agora de manhã, o que eu estou tomando um café e estou aqui acessando o Clube Tempo e Dinheiro. A gente tem muita informação ali. É um parceiro fundamental nosso. Nossas decisões estratégicas são todas feitas através deles. E hoje eu venho convidar você também a ser assinante do Clube Tempo e Dinheiro. E eu recomendo, seja um assinante, esteja por dentro das informações, do dia a dia. Por isso, nós somos parceiros do Tempo e Dinheiro há muito tempo. Não me vejo mais fora do Clube Tempo e Dinheiro. Ajuda muita gente a tomar as decisões. É ali que eu recebo muitas informações de altíssima qualidade sobre economia, agricultura e política, né? Tudo aquilo que eu preciso para realmente tomar boas decisões e me organizar e organizar a empresa. Então, só temos benefício. Eu tenho usado como principal fonte de informação para a realização dos meus negócios as informações sobre mercado, sobre tempo, sobre política, enfim, sobre tudo aquilo que é importante do agro do Clube TID. Uma ferramenta indispensável, um insumo, na verdade é um insumo indispensável para o nosso negócio. E gostaria de convidar aos agricultores, as pessoas que vivem do agronegócio, para participarem do grupo, do clube. Fico muito feliz em fazer parte dessa família. Nós aqui da AgroEasy recomendamos a todos os produtores brasileiros que venham fazer parte desse clube. Então, se você ainda não é assinante, assine, que é muito importante.
Agora, últimas informações, exportações de carne bovina já, e era esperada esse novo recorde, bateram recorde em outubro com 320.500 toneladas. Isso noticiado, inclusive, com destaque pelo Notícias Agrícolas. E os preços do leite recuam mais uma vez e colocam em risco as margens do produtor. Lembrando que todas essas informações estão também sendo repercutidas direto conosco nos boletins ao longo da programação aqui do Tempo e Dinheiro. Aliás, falando sobre o mercado do café, Belo Horizonte, inclusive sobre um destaque, né, do destaque do Sul BH, né? Belo Horizonte cedia a Semana Internacional do Café com foco em inovação, sustentabilidade. São mais de 25 mil visitantes na Expo Minas, em Belo Horizonte, com foco na tecnologia da cafeicultura global. Pode-se dizer que a capital mineira, que recebe essa 13ª edição, o maior evento da cafeicultura brasileira. Mas para poder reunir tantos interessados e para falar sobre o que acontece no mercado, o que acontece com a produção do café em Minas Gerais, Ana Carolina Gomes, que está lá correndo com todos, porque tem posse, inclusive, na FAENG, a vice-presidência também sendo assumida pelo Arnaldo Botrel, conosco sempre aqui. E Ana Carolina largou um espaçozinho lá da reunião para poder nos atender especialmente, e eu agradeço imensamente, prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro, no fechamento do mercado. Ana. É um prazer falar com você, Sérgio. Muito obrigada pela oportunidade, com você e com seus espectadores. Bom, Ana, um balanço do que está acontecendo nesse mercado de café em Minas Gerais. As chuvas chegaram. Isso gera uma expectativa, né? Com elas, a possível safra um pouco melhor. Mas como é que vocês estão avaliando o clima nessa safra e o que vocês esperam, né, com relação à produção e produtividade aí em Minas Gerais? Sérgio, não é novidade que eu vou falar aqui agora, mas por 5 safras a cafeicultura mineira, principalmente, tem sido impactada por questões climáticas. Tem abaixado a sua produção. E a gente teve um 2025, ao longo do ano, até mesmo chuvoso, né? Mesmo durante a colheita tivemos chuvas, então muitas das regiões produtoras estão com lavouras mais empolhadas, estão sinalizando uma tendência de boa produção. O problema é que, depois que passou a colheita, a gente teve algumas regiões com déficit hídrico. E as chuvas demoraram a aparecer ou apareceram de forma pouca, não suficiente para uma boa florada. Então, assim, a gente ainda está em dúvidas em relação a qual caminho que a safra de 2026 vai se desenhar, mas a gente nota que ela não vai ser tão boa quanto estava se falando no início, quando a gente estava com as lavouras todas enfolhadas, né? Então, a gente precisa aguardar ainda a entrada da chuva, o início do pegamento da florada, para a gente poder ter mais informações de qual será o caminho da safra de 2026. Enquanto isso, o mercado ele reage a qualquer soluço, por dizer assim, né? Quando tem algum problema climático, as chuvas já voltaram, né? Voltaram, mas não recuperam todo o déficit hídrico. Não dá para poder bater na tecla e falar, não, vai recuperar, vai ter uma boa florada, vai ter uma boa safra. E qualquer movimento já é suficiente para poder mexer com as bolsas ao redor do mundo. Hoje as quedas foram registradas, um efeito, inclusive, não só no café, em outras commodities. Mas e aí em Minas Gerais? Como é que está o produtor? Ele está sempre ressabiado com relação ao mercado, ele está fazendo a lição de casa dele, está produzindo, está reinvestindo, mas ele está também atento a todo esse movimento para não perder dinheiro, né? Ou deixar dinheiro na mesa dos outros, não, Ana? Com certeza, Sérgio. Hoje a gente nota que o cafeicultor, durante 2024 e 2025, tivemos bons preços de café, muitos puderam estar se capitalizando, porém, em contrapartida, a gente tem também a elevação dos custos de produção. Não podemos esquecer disso, e o produtor precisa de ter atenção
a esse curso para que ele possa estar gerindo a sua propriedade, a sua atividade de forma eficiente e que gere bons resultados. Né? Afinal, a gente ainda não sabe até quando esses preços vão se manter bons no mercado. Bom, Ana, eu sei que quando chega uma situação dessa, né, todos os produtores ficam preocupados, né? Será que nós teremos novos mercados? Será que o mercado interno vai reagir, vai consumir aquilo que está sendo produzido? Muito se fala em falta de café. Qual a percepção de vocês da FAENG? Qual a sua percepção em relação a essa questão de estoques? Tem café sobrando para atender todo esse mercado? O mercado é demandado, sem dúvida, vai começar o inverno no hemisfério norte, sempre tem uma demanda maior, mas dá para atender toda essa demanda? Ou ainda tem um déficit na produção de café, e principalmente aqui do Brasil, para quesito exportação? É uma informação que a gente não tem ela tão precisa, viu, Sérgio? Porque a gente não tem nenhum dado oficial que mostra qual que é o volume dos estoques mundiais, nem brasileiros, nem mundiais. Mas a gente sabe que as 5 últimas safras não foram tão boas e esse estoque houve uma redução significativa desse estoque. Nem tanto que os preços responderam dessa forma, né? Uma vez que você tem uma restrição, uma redução na oferta, os preços se comportam com elevação. Então, a gente não tem essa informação do número de estoque, mas a gente tem essa percepção, esse sentimento, né? Nem tanto que o mercado reagiu, a própria indústria também sentiu esse enxugamento, né? Uma vez que também elevou o preço até para os consumidores de café, uma vez que os estoques também estão enxutos para as indústrias de café. Foco no clima, mas foco nas exportações. Vamos lembrar que os Estados Unidos ainda não decidiram se vão levantar o tarifaço ou não do café. Outros mercados estão sendo sondados. É lógico que vocês, a Federação da Agricultura, junto com a CNA como um todo, enfim, todas as entidades voltadas à produção, à fabricação, a beneficiamento, exportação de café aqui no Brasil, estão preocupados, né? Novos mercados. Ou é passado já essa questão do tarifaço? Ainda não, ainda estamos aguardando ansiosamente por uma negociação. Afinal de contas, os Estados Unidos é nosso principal comprador de café, né? Ele responde, em Minas Gerais, em torno de 20% do café que é exportado é direcionado aos Estados Unidos. A gente sentiu nos últimos meses essa redução, né, também atrelada à menor oferta de café, mas também atrelada à questão dessa restrição em relação aos Estados Unidos. Outra preocupação que também está no radar da cafeicultura é a normativa europeia em relação à importação de café e sobre desmatamento. Então, assim, são 2 importantes mercados que o café brasileiro é direcionado. A União Europeia como um todo, é nosso principal cliente, e os Estados Unidos também. Então, assim, são 2 importantes destinos do café mineiro e brasileiro que estão com restrições ou impedimentos para que a gente possa ter um fluxo normal comercial do café brasileiro. Então, a gente espera que isso seja resolvido. A normativa europeia foi prorrogada por mais um ano, então a gente espera que isso tudo se resolva ao longo desse tempo. E com os Estados Unidos não é diferente, né? A gente ainda aguarda essa negociação, essa diplomacia junto do governo brasileiro com o governo americano, para que o café seja isento. Afinal, ele é importante para a economia brasileira, mas também importante para a economia americana. Bom, para finalizar, depois desse resumo, né, que você abordou praticamente todos os aspectos que tomam conta, né, da economia, né, do setor do café, que recado você deixa para o produtor de café que nos acompanha, aí de Minas Gerais, de outras regiões produtoras aqui do Brasil? Então, para ele ter atenção a esses movimentos de mercado, o mercado do café é o mercado mais volátil do mundo, depois do petróleo apenas, então é muito importante ele ter dimensão dessa volatilidade, porque não é somente a oferta e demanda que impacta no preço, mas assuntos políticos, geográficos, de normativos, também afetam o mercado do café. Então, o produtor precisa estar atento
a todas essas variáveis que possam estar influenciando no seu preço, que diretamente acaba impactando também na sua rentabilidade, uma vez que ele precisa estar vendendo café e adquirindo a renda ali conforme essa venda, né? Então, ter essa gestão, ter esse monitoramento de mercado é muito importante. E em momentos de baixa oferta e condicionantes de clima impactando na oferta do café, na produção, ele precisa estar adequando seus manejos, realizando a adubação, a pulverização e o controle fitossanitário muito bem feito para manter a planta sadia, nutrida e também produtiva, né? Porque imagina só, uma planta mal nutrida e com insanidades, mais as adversidades climáticas, aí é uma tragédia pronta, né, Sérgio? Exatamente. Ana, muito obrigado pela tua participação, um abraço a todos, bom trabalho aí com a nova diretoria da FAENG, com o Arnaldo Botrel, inclusive conosco sempre nos prestigiando. Mais uma vez, obrigado pela tua imensa participação e contribuição aqui para o Tempo e Dinheiro. Até uma próxima. Até uma próxima, prazer falar com vocês. Um abraço. Pronto, obrigado. Bom, e por aqui lembro mais uma vez que todas as nossas entrevistas e informações estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. 19 998 13 29 15. Amanhã voltamos com a abertura do mercado a partir das 9 horas da manhã. Ao vivo e outras informações. Continue nos prestigiando. Tem mais detalhes, tem mais notícias atualizadas no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos um ótimo finalzinho de tarde, bom início de noite, bom descanso para quem vai descansar e até amanhã.